Saudações alviverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi e vamos começar mais um React. Agora há pouco não, ontem à noite, o, o Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva após o empate em 0-0 na Bombonera, ao lado do Rafael Veiga, como a gente pode ver. Eu esperava que fosse ou o Everton ou o Murilo, que realmente fizeram a diferença ontem. O Veiga não jogou bem ontem, enfim. Ele é um nome de peso, acabou sendo escolhido pela Conmebol para participar dessa coletiva. Então vamos ver o que eles falaram a respeito da partida e certamente sobre a perspectiva do desfecho desse confronto contra o Boca na semana que vem. Vamos lá. Tudo bem, Abel? Boa noite, Abel, fala claro do jogo, né? A dificuldade de jogar aqui. E agora você vai para casa, né, com um retrospecto recente de apenas um gol nos últimos 5 jogos e com certeza uma dificuldade ainda maior por conta da pressa com essa segunda volta. E pode ir aí para perguntas especificamente, não entendi, está a dizer português e falar especificamente o que é que dizer para você. Dá para considerar um resultado bom, mesmo assim, tendo esse retrospecto ruim nos últimos jogos ofensivamente, não gol em 5 jogos. Mas o que é que os últimos jogos têm a ver com estes jogos especificamente? Tá ruim o áudio, né? Tá muito ruim. Mas pelo que eu entendi, o repórter perguntou: você fez um gol nos últimos 5 jogos. E é verdade. E o Abel já ficou irritado. O que tem a ver os últimos 5 jogos com esse confronto? Tem a ver sim, Abel. Tem a ver. Quanto o time está mostrando e em cima do que o time está jogando, em cima dos últimos jogos, a gente projeta os próximos. Agora, eu entendo que na cabeça do Abel é um pouco diferente, porque como que ele pensa? Ele pensa que cada jogo é um jogo, tem uma história diferente, um planejamento diferente, e que o que está acontecendo nos jogos anteriores não se relacionam com o que vai acontecer no próximo. É uma discussão quase filosófica, né? Mas acredito que o Abel esteja irritado porque, no fundo, ele está vendo que o time não está produzindo nada e ele não deve estar satisfeito com o que ele está vendo. Aí ele acaba sendo pressionado e reage mal, né? Que é o tradicional dele. Agora melhorou. Viemos jogar um estádio mítico, um estádio com uma atmosfera espetacular, uma grande energia. Disse isso aos jogadores quando saiu o sorteio. Queria muito vir aqui, desfrutar deste espetáculo, perceber como é que era e sentir este ambiente. Jogo difícil, jogo de Libertadores, são sempre jogos difíceis, com um jogo onde o nosso adversário, o Boca, foi ligeiramente superior em casa. Teve uma grande oportunidade na segunda parte, em que o Everton fez uma grande defesa. Penso que nas transições que tivemos podemos ter sido bem mais agressivos e no último terço poder fazer golos, mas é acreditar agora em nossa casa. Os meus jogadores terem calma, perceberem que fomos a equipa que fez a melhor campanha, que fez mais golos, que tem uma série de recordes, que nasceu para fazer história, e disse-lhes a eles: nós vamos continuar a fazer história e agora é nossa casa para decidir. Ele fala que poderíamos ter sido mais agressivos no último terço. Esse é o X da questão, né? Por que não fomos mais agressivos no último terço? Porque a construção ficou prejudicada ontem devido à enorme distância entre a dupla de volantes e o Veiga. Então não houve o apoio necessário para que as jogadas fossem construídas, e aí o time acabou tendo que recorrer constantemente a lançamentos longos, buscando a movimentação do Arthur e do Rony lá na frente. E na maioria das vezes a bola nem chegou neles. A bola era esticada e aí a defesa do Boca já cortava lá no meio do caminho. Então o Palmeiras não conseguiu criar por dentro, não conseguiu criar pelos lados, porque os laterais ficaram presos pelos laterais deles. Então o Advíncula ganhou, ou fez um duelo equilibrado, com o Piquerez. O Piquerez não conseguiu prevalecer em cima do Advíncula. E
O Mike passou longe de prevalecer em cima do Fabra, né? Os laterais deles foram superiores aos nossos no geral. Então não conseguimos apoio por fora, não conseguimos apoio por dentro, e isso explica por que o Palmeiras não teve essa agressividade no último terço que ele mencionou, e isso vai ter que ser resolvido para o próximo jogo. Então não adianta ele ficar irritado, ele tem que responder a pergunta. Aqui, boa noite. Agora, perguntando do sistema defensivo, né? Principalmente o Everton, Murilo e Gustavo Gomes, que fizeram um bom jogo hoje. Imagino que numa partida como essa, num estádio como esse, com um time como esse, um bom desempenho desses caras é fundamental. Isso não é uma pergunta, né? Acho que é mais fácil como o seu colega pegar no microfone e fazer perguntas do que jogar aqui dentro, não é? Jogos difíceis, jogos entroncados. Queríamos muito vir aqui ganhar o jogo, não deu. Empatamos o jogo, não é o resultado que nós queríamos. Mas temos agora a vantagem que eles tinham agora aqui de decidir e poder em casa deles fazer um bom resultado. Nós no primeiro turno ou na primeira fase decidimos e queríamos muito ser os vencedores, e já o fomos no ano passado. Este ano também, para ter essa vantagem para poder decidir em casa. Foi um jogo, como te disse, fizemos um jogo consistente, um jogo equilibrado, com ligeiro ascendente do nosso adversário, e agora vamos aproveitar a vantagem de estar a jogar em casa com o nosso público. Conhecemos bem os cantos da nossa casa e aproveitar essa vantagem para ganharmos o jogo e passarmos à final, que esse é o nosso objetivo. Jogar em casa, sem dúvida, é uma vantagem. Eles estão muito assustados com a história do sintético. Eles estão criando um cavalo de batalha em cima do gramado sintético, né? Na imprensa argentina, os próprios jogadores do Boca, técnico, né, mencionando. O Riquelme mencionou isso. Mas, por outro lado, esse jogar em casa, precisando do resultado, pode se tornar uma pressão para o próprio time do Palmeiras se o time não estiver confiante. E eu admito que eu não estou sentindo essa confiança nos jogadores dentro de campo nos últimos jogos. Cada jogo é um jogo, cada partida tem sua história, tem seu planejamento específico. E lá dentro eles sabem melhor, muito melhor do que a gente aqui fora, o que está acontecendo, em que ponto do plano eles estão. Se está tudo dentro do planejado, ou se realmente as coisas não estão funcionando. E se não estão funcionando, por quê? Uma coisa é não funcionar direito, não dar certo, como não deu ontem, por questões crônicas, sem solução. Ou as coisas deixam de acontecer porque foi circunstancial, porque errou uma bola, porque não jogou bem, porque um jogador deles teve um comportamento diferente do esperado e isso atravancou a nossa produção, então vamos tomar atenção nisso, mas está tudo sob controle. Ou, não está dando nada certo, o que está acontecendo? Então, lá dentro eles sabem isso, a gente não sabe, a gente só tem a impressão aqui de fora. Então, tudo isso vai influenciar na confiança que os caras vão entrar dentro de campo no próximo jogo. Então eu estou muito ansioso desde já para saber como o time vai se comportar. Só que no meio de tudo isso tem uma partida contra o Bragantino para atrapalhar tudo. Por isso que eu já estou contando esse jogo como derrota, embora a gente precise demais da vitória ou de pontos, nem que seja um empate. Porque nós perdemos para o Grêmio, pensando em brasileiro. Só que não dá para não pensar em Libertadores o tempo todo. Esse é o grande problema desse calendário neste ponto. É um problema bom, na verdade. Todo mundo queria ter esse problema. Mas que é um problema. Abel, Regis, de Foz 14. Abel, eu queria que você falasse da decisão de inverter o posicionamento do Arthur ir lá para a direita e o Veiga um pouco mais centralizado com o Rony pela esquerda. Por que dessa mudança dos últimos jogos para hoje? E por Olha, eu Veiga, gostava de ter mais opções, infelizmente não temos. Dudu lesionou-se, era um ponta que nos podia dar outra largura, não temos que olhar para as soluções que temos, e de uma coisa podem ter a certeza: hoje aqui jogaram os melhores jogadores
para defrontar o Boca. É só isso que tenho para vos dizer. Pois é, nessa ele deu na cara da diretoria, hein? Queria ter jogadores, queria ter mais opções. Jogaram os melhores que eu tinha. Eu acho que não tem recado mais claro do que esse para a torcida e para a diretoria. Que ele está insatisfeito com o elenco que ele tem. Coisa que está todo mundo aqui de fora falando há muito tempo. Então, a responsabilidade de tudo isso é da diretoria do Palmeiras, da Leila Pereira e do Anderson Barros. E o que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém, né? Então, só que o Abel fazer isso da forma que ele está fazendo, ele não mencionou textualmente, mas deixou claro, deixou claríssimo que está insatisfeito e que se o time não está mais ou melhor escalado, é porque ele não tem opções. E se a gente for olhar direitinho, ele não tem muita opção mesmo. Boa noite, Abel. Paulo Massini. Uma das marcas do seu trabalho, de todo o elenco, é o time equilibrado. E um time equilibrado faz as funções do jogo bem feitas numa média boa. O jogo hoje mostrou um lado esquerdo bem distante do resto do jogo, principalmente na fase ofensiva. Você tem uma semana para ajustar isso. É difícil, sei. Pode ser que falar com o departamento médico aí, se o Dudu estiver pronto para a semana, pode ser que ele jogue. Então, mas dentro das opções que você tem, é possível pensar em alguma outra coisa? Qual? Você sabe qual pode dar ali? Pode me ajudar? Eu posso tentar, se então você ajude-me permitir. lá. Ajude. Talvez jogar nesse modelo, com dois homens, o Rony e o Hendrick. Para ter E quem é que joga na esquerda? Então, aí teria uma adaptação. Seria o Rony, mais pela esquerda. Eu senti também o Veiga um pouquinho longe do ataque, do meia, das jogadas de ataque. Foi isso que eu vi. Essas são as dúvidas que eu tenho. Eu queria saber. Eu também tenho muitas dúvidas, mas a minha função é escolher e olhar para o elenco que eu tenho, acreditar no elenco que eu tenho. Desde que eu cheguei ao Palmeiras, o que eu faço é dar o meu melhor, juntamente com os meus jogadores, arranjar as soluções quando temos jogadores lesionados, potenciar moleques. Hoje é isso que vocês têm que valorizar. Hoje jogou aqui em casa do Boca o Luís Guilherme, entrou o Fabinho, e nós para estes jogos precisamos de jogadores pesados, jogadores com experiência. Vejam a média de idades das equipas que jogaram estas duas semifinais. E volto a dizer, tudo o que eu faço e todas as minhas escolhas é olhar para o plantel que temos e escolher os melhores para jogar, dos recursos que eu tenho neste momento disponível. O que nós fazemos é utilizar os melhores jogadores para jogar. Entendo, podia jogar o Kevin, estava à espera que me dissesse para jogar o Kevin, mas o Rony não é ponta, né? Podia ser o Breno, pode jogar o Breno ali também. Mas eu acredito nestes jogadores, como lhe disse. Gostava de ter mais opções, mas os moleques que temos no banco, estes jogos também os ajudam a crescer, e tenho a certeza absoluta, se nós precisarmos de irreverência, nós vamos voltar a fazer o que já fizemos e ser competitivos como fomos hoje aqui. E agora, como te disse, é usar a vantagem que temos de jogar em casa perante o nosso público para passar à final. É isso que nós queremos. Eu não sei por que ele está tão irritado, né? O Massini começou a perguntar: eu tenho dúvidas, por que o lado esquerdo não funcionou? Como que você quer que eu faça? Deu umas patadas assim totalmente desnecessárias e desproporcionais, né? Isso mostra o quê? Que ele está sentindo a pressão, ele está nervoso, ele está extremamente incomodado. E isso me faz pensar o seguinte: para quem assistiu o pós-jogo ontem, lembram que eu mencionei que é quase uma regra neste Palmeiras atual, que quando o Palmeiras não consegue o resultado, você vai olhar os números, o Palmeiras sempre jogou melhor. O Palmeiras sempre teve mais posse, controle do jogo, mais finalizações, que eu acho que é a métrica mais
mais clara, né, para ver quem jogou melhor, quem finalizou mais. E ontem foi o oposto. Ontem o Boca fez o dobro de finalizações do Palmeiras. O volume que o Boca imprimiu é o volume que o Palmeiras normalmente imprime contra todos os adversários que enfrenta. E ontem foi o contrário. O Palmeiras foi dominado ontem pelo Boca. Tecnicamente dominado, e isso levou a um domínio tático. E isso está deixando o Abel muito irritado. O comportamento dele nesta coletiva está diferente do que a gente costuma ver. Ele está visivelmente irritado e pressionado, porque o Palmeiras foi dominado e ele está muito pistola com isso. Essa é a leitura que eu faço assim, do comportamento dele nessa coletiva. Só pode ser, né? Isso mostra que ele provavelmente não dormiu muito bem de ontem para hoje, pensando no que ele vai ter que fazer para reverter isso. Então ele está sentindo a pressão, sim. Está sentindo um perigo diante dessa decisão frente ao Boca. É aquela coisa da confiança. Acho que nem o treinador está se sentindo tão confiante, e isso acaba se refletindo nesse comportamento arredio dele, né, na coletiva. Queria fazer uma pergunta para o Rafael Veiga e uma pergunta para o Rafael. O primeiro tempo, principalmente, Veiga, eu senti você com muita dificuldade de jogar, né? Acho que o Boca pegou muito você, pressionou muito você. Na segunda etapa, você conseguiu ter mais liberdade jogando pela esquerda. Queria entender se foi isso mesmo e qual foi a maior dificuldade que você sentiu. E, aproveitando essa questão, Abel, já que você mencionou o Kevin, do ponto de vista das características, queria saber se você acha também que ele é o mais parecido nas características, não na parte da hierarquia, nada disso, com o futebol do Dudu. E se é uma coisa que você estuda, de repente, poder aproveitá-lo. Primeiro tempo eu estava mais centralizado, né? Acho que para quem assiste futebol sabe que um jogador não fica o tempo inteiro com a bola, né? Acho que um jogador durante a partida do futebol fica no máximo 3 minutos com a bola. E primeiro tempo, principalmente, eles colocaram um homem em cima de mim, né? E é muito difícil. Eu acho que qualquer jogador sente mais dificuldade quando tem um homem marcando individual o tempo inteiro, onde que eu ia, ele ia atrás. Peguei um pouco na bola, mas o que eu procurei fazer foi abrir espaço para os meus companheiros jogar. Tem hora que eu não vou pegar 100 vezes na bola, né? Mas se eu abrir espaço, fui inteligente para abrir espaço para o Rony, para o Zé, para o Piqueires jogar e dele sair um cruzamento, um gol e eu nem tocar na bola e a gente ganhar de 1-0, para mim foi perfeito. Em cima disso que o Veiga falou, eu admito que vendo pela televisão é difícil notar todas essas dinâmicas, né? Que tinha um cara fazendo individual no Veiga, não notei isso. Claro que ele jogando tem muito mais propriedade do que todos nós para sentir que isso aconteceu. Então talvez isso explique por que ele ficou tão distante, porque ele estava tentando fugir da marcação ou exatamente puxar o marcador para abrir espaço para os outros, para ver se essa bola enfiada passava e chegava no Rony e no Arthur. Mas infelizmente não aconteceu. Mas e por outro lado, vem a questão, mas se estava essa marcação, o que mudou no segundo tempo, né? Isso ele não falou. Por que o Veiga começou a aparecer mais no segundo tempo? Então talvez tenha sido uma solução que ele mesmo achou dentro de campo e imprimiu. Então demorou para achar essa solução, e isso não é uma crítica, é difícil às vezes você tomar uma decisão, mudar o seu comportamento dentro de uma partida para resolver uma situação. E o Veiga, no segundo tempo, talvez quando parou o jogo, no intervalo, ele pensou, falou, vou vir buscar mais, vou me aproximar mais, eu vou ficar um pouco mais para a esquerda, que foi o que aconteceu no segundo tempo. Talvez eu consiga mais espaço, foi o que acabou acontecendo. Mas, queria falar só sobre essa questão que o Veiga mencionou de... as pessoas não percebem, às vezes, quando tem um jogador marcando a gente em cima. Não percebe mesmo, né? Porque a maioria principalmente para quando a gente está vendo pela TV, a gente está olhando a bola. No estádio você consegue ter um pouco melhor essa percepção. Mas isso acontecia muito com o Alex. Quando o Alex era bem marcado, ele sumia do jogo e é natural, né? E aí cabe ao jogador que está sendo marcado de perto, pelo menos puxar essa marcação para abrir para os outros. Cabe aos companheiros perceber que isso está acontecendo e que vai sobrar espaço para que eles possam ocupar. Então, esse espaço quem deveria ter ocupado era o Zé Rafael ou o Gabriel Menino. Então, passa por essa dinâmica também
a falta de presença ofensiva do Palmeiras ontem. Faltou os volantes se aproximarem mais e aproveitarem esse espaço que o Veiga estava deixando, puxando o marcador dele para onde quer que ele fosse. O Kevin é uma opção para essa posição. Não tivermos outros, jogo o Kevin. Parece fácil, não é? Estar sentado na minha posição, pegar num moleque que há 3 meses estava na equipa A, ainda mal jogou na equipa B, mal jogou na equipa A e me meto a jogar. De uma coisa vocês podem ter todos a certeza: eu faço o melhor que posso com os recursos que tenho, e os recursos que tenho são bons. Boa noite. Mas que coisa, como ele está irritado. É fácil vocês falarem. Não é que é fácil, eles estão perguntando, Abel. O Kevin não seria uma opção? Seria, mas eu achei melhor não colocar, ponto. Só que ele está muito irritado, ele está sentindo a pressão. Por isso essas respostinhas atravessadas. O Abel não é assim, não costuma ser assim, mas é o que eu disse. Talvez esse comportamento esteja assim, porque pela primeira vez em muito tempo o Palmeiras foi dominado. E talvez ele esteja sentindo a derrota na produtividade. Normalmente ele está tranquilo, mesmo quando o Palmeiras perde o jogo. Ele fala assim: a gente jogou melhor. Tá tudo certo. Ontem nós não jogamos melhor do que o Boca. Então talvez... Volto a referir. Aliás, ele está mudando o português dele, né? Ele está falando. Ontem ele falou, volto a falar. Ele já está falando português brasileiro. Então, volto a falar. Ele está sentindo a pressão porque talvez porque o Palmeiras tenha sido dominado pelo Boca. O Boca teve uma produção ofensiva muito maior. Pode ver que hoje ele não veio com os números. Finalizamos tantas vezes, porque foi 18-9 para o Boca. Abel, tudo bom? Pedro Cunha da Vavel Brasil. Ao longo da partida, conforme você foi precisando mexer na equipe, você acabou optando também por jogadores da base, como o Luiz Guilherme, o Hendrick e o Fabinho. Atletas como esse vêm ganhando cada vez mais espaço no seu time. E levando em conta o seu lema, o seu mantra de cabeça fria e coração quente, eu queria te perguntar como você vê a evolução desses meninos, não só dentro de campo, mas também psicologicamente, na parte da cabeça quente, para poder entrar e suportar toda a pressão que é jogar na Bomboneira em um jogo tão importante como esse. Obrigado. É o que eu tenho. É isso. São os jogadores que nós temos, nesse jogador, e tem muito potencial. São jovens, têm 17 anos, o Hendrick tem 17 anos, o Luís também, o Fabinho tem jogado pouco, mas nós decidimos apostar nele, não conseguimos trazer outra opção para ali. Entrou hoje, entrou muito bem, vai nos ajudar, seguramente já no domingo vai ele que vai jogar, seguro. O Zé saiu com um problema. É isso, é bom referir isso. Eu fico feliz por tu falares nisso, que é na base que nós apostamos, é na base que nós olhamos. E né, o Everton estava a dizer que só jogou aqui na Bomboneira com quase 30 anos e estes moleques têm a oportunidade de jogar aqui com 17, é só isso. Ele fala assim, é o que a gente tem, apostamos na base, não é porque quer, é porque é o que a diretoria dá para eles. Então tá irritado, ele tá numa semifinal de Libertadores tendo que jogar com 11 porque o resto que tá no banco é tudo moleque de 17 anos. E olha que o Fabinho entrou ontem e fez um partidaço nos 10 minutos que ele teve em campo. Tudo bem, talvez se ele tivesse jogado os 90 ele tivesse cometido alguns erros grosseiros, mas nos 10 minutos que teve em campo ele arrebentou. Né? Ele está fazendo o melhor que pode. Eu não tenho dúvida disso. Ele fala, estamos fazendo o melhor. A própria presidente fala, gente, estou fazendo o melhor que posso. Todo mundo faz o melhor que pode. A questão é, dentro desse melhor, não poderia estar sendo diferente? E aí esse diferente talvez proporcionasse um resultado melhor? São perguntas que todo mundo faz, que basta usar a lógica para responder. Basta usar ou explicar qual foi o raciocínio que levou a essas decisões tomadas. Porque daí as pessoas, então foi por isso, beleza. O problema é que as pessoas estão no escuro e querem saber. E quando as pessoas querem saber e perguntam, ele fica irritado. Então calma.
Rafael, buenas noches. Agustín Anderson para Bocanet. La pregunta es para ambos. Jugaron frente a quizás la mejor hinchada del mundo. ¿Cómo se sintieron ustedes? Melhor hinchada del mundo é o cacete. Tá louco? Que melhor hinchada do mundo? O Boca é o Flamengo da Argentina, cara. Impressionante. ¿Sienten que la hinchada les pesó en el transcurso del partido? A maior hincha do mundo é Palmeiras. Boa, Abel! Boa, Abel! Isso aí! Isso aí! Já deu no meio deles. Ah, aqui, agora sim! Ainda usou bom humor, ó. Tá rindo agora lá. Boa. Mas gosto eu queria muito vir aqui, queria sentir o ambiente. Eu disse aos jogadores, se eu pudesse, pagava para jogar este jogo, mas o meu tempo já foi. É uma energia muito boa, o próprio estádio, né, da forma como ele é feito. Vertical, né? Parece que estão sempre aqui a falar no teu ouvido. Agora a equipa do Boca vai experimentar agora os nossos. É, no isso nosso aí. estádio. Isso. E esses sim, os dos Palmeiras são os melhores do mundo. Boa. Abel, boa noite. Veiga, boa noite. Primeiro para você, Abel, no seu livro, você constantemente, quando falava do jogo contra o São Paulo na Libertadores, citava que o Palmeiras nunca na sua história tinha eliminado o São Paulo na Copa Libertadores da América. O que fazer agora no Allianz Parque, no próximo livro, teu capítulo de, na primeira vez, o Palmeiras conseguiu eliminar o Boca Juniors? Para você, Veiga, com relação ao que você disse, né, que colocar um jogador para te marcar de forma individual. A gente percebeu também um estilo de arbitragem diferente, né? O Roldan, muitas vezes, o contato ele não via, o contato ele deixava. Como que vocês sentiram também dentro de campo esse jogo que ele deixou correr, muitas vezes, em alguns lances que foram faltas e não foram marcadas? Vou responder bem rápido. A nossa história é aqui e agora. Temos que fazer uma coisa muito simples, é ganhar o jogo. É só isso que temos que fazer. Na verdade, a pergunta que o cara fez exige uma resposta dessa mesmo, né? Ah, porque no seu livro, o São Paulo, deve ser São Paulino. Ah, o São Paulo, o que fazer para escrever? Na verdade, a pergunta foi: o que fazer para eliminar o Boca? Ganhar o jogo. Sabe, resumido, para que perder tanto tempo? Em relação à arbitragem, realmente é um pouco diferente do Brasil. Eles deixam, né, correr alguns lances que no Brasil eles param, né? Mas é isso, acho que a gente sempre tem que se adaptar, né, independente do jogo, da equipe, né? E é isso, não dá pra gente ficar focando no árbitro, que a gente não controla ele. A gente tem que fazer aquilo que a gente controla, e o que a gente controla é dar o nosso melhor, é competir, é ir até o limite pra gente ganhar o jogo. É interessante como eles repetem as frases do Abel, né? Como o Abel influencia o pensamento deles. Agora tem que falar isso pro Rony. O Rony ficou tentando jogar como se a arbitragem fosse brasileira. Então ele ficou tentando cavar falta, cavar cartão. E não é a primeira vez que o Palmeiras joga com esse juiz, né? Com o Vilmar Roldan. Sabe como é o estilo dele. Primeiro, ele é caseiro. Deixa seguir e é caseiro. Então era óbvio que não era para ficar caindo toda hora, botando a mão no rosto e não sei o quê. Vamos jogar, sabe? O Rony travou muito o jogo dele mesmo com esse comportamento. Então alguém precisava também ter dado uma chegada nele. Abel, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Nicolás Tedeschini, de AM 1010, Fútbol Pasión Permanente. A pergunta é por, mais que nada, se você tem confiança do resultado do placar, sobretudo em jogos fora de casa. Passou com a América, com a Vitória América, com Pereira, e agora com 0-0. Você tem 592 minutos sem receber gols desde a fase de grupos. O que considera disso de time e sobre a actuação de Everton? Estás a ver, o teu colega falou o contrário. Em vez de valorizar o positivo, preferiu valorizar que não fazemos gols há 5 jogos. Não é valorizar, Abel. Sabe, parece que você está criando confete só. Então, as coletivas após o jogo servem para discutir o que aconteceu no jogo. O que deu certo e o que deu errado. Não só o que deu certo. Então, né, nós, torcedores, a gente quer discutir o que deu errado também.
Também é legal essa pergunta que ele fez. Pô, defesa tá indo bem, bacana. E aí, quando o técnico recebe uma pergunta dessa, é confete, pô, é bacana. Né? Gosta. Mas acho que não é só isso. Não é só disso que são feitas as coletivas após o jogo, principalmente quando o desempenho não é tão bom como aconteceu ontem, né? Se disseste que nós não sofremos golos há 500 e... Olha, nós temos uma equipa muito equilibrada e que defende desde o nosso centroavante até o nosso goleiro. E para tu ganhares competições deste nível tens que ser uma equipa consistente e boa defensivamente. O Everton hoje fez um jogo bem equilibrado, fez uma defesa muito importante, se bem que eu acho que ele podia ter agarrado a bola antes. Acho que ele fez isso de propósito, deixou a bola passar para depois fazer uma grande defesa. Eu acho que ele já podia ter agarrado a bola antes quando passou no cruzamento. É verdade. E a nossa equipa coletivamente teve bem defensivamente. Acho que saímos para o contra-ataque. Tivemos, por exemplo, 2 saídas dele. Uma delas que rematou. Melhor das duas, as duas rematou. Uma já dentro da área. Mas foi jogo difícil. Sabia que ia ser um jogo difícil aqui. O Boca tem as mesmas aspirações que nós, mas esperar agora em nossa casa, jogamos em nossa casa, perante o nosso público, conhecemos bem os cantos do nosso campo e procurar desde o primeiro ao último segundo, com maior dificuldade, com menos dificuldade, nos 90 minutos, nos penaltis onde for, fazer tudo para estar na final. Essa é a nossa intenção. Foi isso que nos propusemos desde o primeiro dia que começou esta Libertadores e fizemos muito na primeira fase para poder, na segunda, decidir os jogos em casa. Na primeira fase fizemos tudo para ficar em primeiro e acho que é um dos fatores que, por exemplo, a Liga dos Campeões podia aprender com o que se faz aqui na Libertadores, para depois não chegar ao final dos jogos da primeira fase e algumas equipas facilitarem um bocadinho. Aqui tem essa vantagem de tu, na segunda fase, poder decidir os teus jogos em casa e não em sorteio. Eu acho que isso é muito, muito bom. E por isso nós agora temos essa vantagem de poder decidir em nossa casa o jogo. Valorizando o jogo dentro de casa, apesar de que o Palmeiras não sente, pelo menos nos números, né? Decidir ou jogar fora de casa. Os resultados do Palmeiras fora de casa são tão bons quanto dentro de casa. Parece que o Palmeiras não sente esse fator, mas é muito melhor no mata-mata, naqueles 15 minutos finais que a gente sempre fala, você ter a torcida empurrando. Você ter a torcida abafando o adversário, principalmente quando você precisa do gol. Ele está valorizando o regulamento e deixando claro, a gente deu tudo na primeira fase para ter essas vantagens. E estamos tendo agora, tudo bem, nem sempre isso vai converter em classificação. Ano passado a gente foi eliminado em casa, mas foi pela arbitragem. O Palmeiras estava fazendo um jogo muito bom contra o Atlético Paranaense, estava conseguindo o resultado, estava inclusive despachando até os pênaltis, aí tomou 2 gols. O primeiro levou para os pênaltis, o segundo levou a eliminação. Mas, sem dúvida, decidir em casa, principalmente em Libertadores, é muito importante. E foi o que ele acabou respondendo, né? Uma resposta até óbvia, né? Tudo bem, Abel? Felipe Facincani, revista Placar. Tudo bem, Veiga? Boa noite para você. Abel, quando se fala, justamente, eu sei que você talvez não tenha compreendido muito bem a pergunta de melhorar o ataque e valorizar mais a defesa. Eu acho que, assim como você pensa, o futebol é um grande equilíbrio. Mas isso, por um lado, também não é, ao mesmo tempo, tentar valorizar aquilo que você pode e sabe fazer de melhor, que é buscar o plano, que é buscar uma nova forma, uma ousadia, surpreender um adversário e justamente com aqueles que talvez o adversário não esteja esperando, como foi um Gabriel Veron em 2021, saindo de um banco de reservas para mudar um jogo contra o Atlético Mineiro. E não pode ser agora. Mas o Veron já não está cá. Sim, mas... foi vendido. Sim, mas pode ter um Luiz Guilherme, pode ter um Hendrick, pode ter um Kevin, como você citou. Não será que pode ser, a partir deles, essa mudança de chave para um próximo jogo, na surpresa, para um Boca Juniors? Se ele responder isso, deixa de ser surpresa, né? Só fazer um parênteses aqui. Mas
o raciocínio do Facincani tá certo. E Veiga, se me permite a minha também, você é um especialista em pênaltis no Palmeiras. Mas acho que tenho certeza que se precisar, a última coisa que você gostaria semana que vem é que ficasse nessa responsabilidade na marca da Cal com um goleiro que tem 10 pênaltis defendidos em 19 batidos. Ele tá criando um fantasma. Não. Não concordo com esse tipo de colocação. Tudo bem, repórter pergunta o que quiser, sabe? Mas ele sendo palmeirense, não devia aumentar esse fantasma. Já começar a botar essa pressão, não pode empatar porque o cara é pegador de pênalti. Pra que criar esse fantasma? Pra quê? Cara, ele treina pra defender, eu treino pra fazer o gol. Simples isso, assim. Cada um vai fazer o seu melhor. Isso. Se você me perguntar se você quer decidir no tempo normal, é óbvio, né? É óbvio. A gente quer ganhar no tempo normal e vamos fazer de tudo pra isso, mas se precisar ir pra pênalti, a gente também vai ter preparado. É isso aí, tranquilo. é isso aí. Muito obrigado. Olha, se eu adivinhasse o que ia acontecer no final do jogo, eu fazia todas as escolhas antes, né? Se eu adivinhasse o que acontece no final antes, só que isto não é assim, eu não tenho nenhuma varinha mágica. Tudo o que eu faço é com intenção e nós temos, tu sabes, tu és inteligente, sabes que perdemos um jogador desequilibrador, certo? Pronto. E agora temos que fazer é pegar nos melhores jogadores que nós temos, com mais experiência para este tipo de jogos e ajudá-los. E hoje tenho a certeza absoluta, que o nosso adversário não estava à espera que nós jogássemos como jogou. E sei que tu és um jornalista inteligente, que vais ver que nós este ano ainda não tínhamos jogado da maneira que jogamos contra esta equipa. Sim, a saída de 3, mas depois não jogámos da mesma forma. E isso nós surpreendemos o nosso adversário. Pena foi que nas vezes que nós, a primeira que o Arthur teve para finalizar, a primeira sabes de quem foi, a segunda sabes de quem foi. Pronto, pois é isso. Há coisas que eu não dou aos jogadores. Eu dou a organização. A tática é da minha responsabilidade. A tática é da minha responsabilidade. Dar-lhes confiança é da minha responsabilidade. Agora, quem faz golos, quem faz defesas, quem faz dribles, quem bate penaltis, quem faz golos de bicicleta não sou eu. São eles. E a minha função é que eles entrem para dentro de campo com a certeza absoluta daquilo que têm que fazer. E hoje tenho a certeza absoluta que nós surpreendemos o nosso adversário. Pena foi que nas oportunidades que nós tivemos, o adversário também teve, é certo, não estava à espera de outra coisa, de vir aqui neste estádio, onde é difícil de jogar e na minha opinião sacamos um resultado que nos permite fechar em casa, sacamos um bom resultado que nos permite fechar em casa, e em casa, seja nos 90 minutos ou seja nos penaltis, é isso que nós queremos estar na fase seguinte. Se for nos 90 minutos, é para isso que nós vamos fazer, será nos 90 minutos, temos que ir aos penaltis, vamos aos penaltis. E já disse isto várias vezes, esta equipa nasceu para fazer história, já o fez, e eu gosto muito quando dizem nunca aconteceu, nunca ganharam Boca, nunca ganharam. Se nunca ganharam, temos uma oportunidade todos nós de poder ser os primeiros. Foi assim que fizemos desde que chegámos aqui ao Palmeiras, e essa é a nossa intenção para o próximo jogo, olhar para o nosso elenco, ver quais são os jogadores que estão mais preparados, tentar armadilhar o nosso adversário no próximo jogo. Estes jogos são jogos onde a equipa que conseguir surpreender a outra, e acho que hoje nós aqui, o adversário não estava à espera que nós jogássemos da forma como jogamos, como pressionámos o nosso adversário logo à saída de bola. Vocês viram, nós pressionámos quase todas as bolas do nosso adversário. O nosso adversário fez exatamente o oposto. Quando a bola estava no Everton, raramente os dois centroavantes do adversário fecharam para depois poder sair em contra-ataque, e na primeira parte as maiores oportunidades que eles criaram foram em perdas de bola nossa. Mas agora vamos aproveitar esta fase, pensar no próximo jogo, que é agora no Red Bull Bragantino, fazer tudo para ganhar esse jogo e depois preparar o próximo em casa, juntamente com os nossos torcedores, e, como te disse, desde o primeiro até o último segundo, jogar para ganhar, que é a identidade desta equipa, é isso que nós vamos procurar fazer. Boa noite, gracias. Muitas graças. Tá certo. Bom, sem dúvida uma coletiva irritada do Abel, uma coletiva onde ele, vou falar de novo, está aparentemente demonstrando uma irritação porque o time não rendeu, porque o time teve números piores, não mencionou o número de finalizações, que é um negócio que ele sempre vem com
com essa cartinha na mão, né? Ah, porque o Palmeiras empatou, o Palmeiras perdeu. Mas nós finalizamos 20 vezes contra 8 do adversário. Não fomos eficazes. Dessa vez ele não veio com os números, porque os números foram todos favoráveis ao Boca. Então, talvez isso explique essa irritação do Abel. Acho que os jornalistas têm a obrigação de fazer perguntas e ele responde se ele quiser. Às vezes ele não responde, exatamente para não dar vantagem ao adversário, não dar de bandeja para o treinador adversário o que ele pretende fazer. Entendo. Às vezes ele não responde porque ele está pistola e talvez ele tenha que apontar o dedo para um ou outro jogador. Ou para ele mesmo. Falar, errei. Errei e não quer falar que errou porque está frustrado. Não porque tem medo de responsabilidade, eu acho que o Abel não é desse tipo de pessoa. Mas por estar frustrado, né? Puta, não conseguimos, perdemos. Fiz o melhor que eu pude e não conseguimos. Não conseguimos o quê? Jogar bem. O Palmeiras não jogou bem. Surpreendemos o adversário. Pô, surpreendeu o adversário e tomou 18 finalizações. Imagina se não tivesse surpreendido. Então, acho que o Abel, assim, é humano, tem momentos ruins. Certamente essa coletiva foi um deles. Não estava num bom momento, estava pistola e reagiu mal. Reagiu de forma irritada a algumas perguntas pertinentes, outras nem tanto, que deixam ele mais irritado ainda. E acaba sendo até divertido para a gente que está olhando aqui, né? No final das contas, o que resta a nós? Continuar torcendo, continuar apoiando, continuar passando energias boas para o elenco através dos nossos canais, das nossas redes sociais, que é por onde os jogadores recebem da torcida todas as vibrações, além da arquibancada, é claro. Quinta-feira, todos ao Allianz Parque, para deixar a alma dentro daquele estádio, se precisar. Igual ou melhor fizemos em Montevidéu. Esse é o nosso dever. A partir de agora. Não é esperar quinta-feira para fazer isso. A partir de agora é como se a gente estivesse no estádio. Esse é o comportamento que eu espero da torcida do Palmeiras para fazer a sua parte. A torcida faz a sua parte, os jogadores fazem as deles, o Abel faz a dele. Vamos fazer a nossa? Fazer a nossa. Domingo a gente vai perder do Bragantino, não tem problema. Esquece o Bragantino, esquece o Brasileirão. Agora é foco total na Libertadores. Depois a gente pensa no Brasileirão de novo, se ainda der. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia e saudações alviverdes.